Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos. Esse é o podcast Papo no Café e eu sou o Guilherme Cruz. Eu sou o Leonardo Lima. E hoje a gente vai ter a presença do maior especialista em economia que já participou desse podcast, olha que honra. Eu sou o Marcos Paulo. E para nosso papo hoje, eu vou querer um café com tanta austeridade que não tem nem café, nem xícara, nem pires e muito menos o docinho no final. E eu vou pedir o meu café acompanhado de um formulário de privatização do Estado brasileiro. Boa. E você, Marcos? Eu vou querer o meu café acompanhado junto com o Léo. Um pouquinho de privatização, só que com 90% de desconto. Isso aí é pros gringos virem comprar, né? Pesado. Pois então, gente, esse nosso programa, esse nosso podcast de hoje, ele vai inaugurar uma série de 3 podcasts, onde a gente vai analisar as propostas que o Executivo mandou para o atual Congresso, né, já com os 2 líderes da Câmara e do Senado eleitos, que são divididas em 3 temas. Então, economia, costumes e meio ambiente, né? A gente vai falar hoje sobre economia. E eu queria chamar já o nosso grandíssimo especialista, porque é o seguinte, o Marcos e Léo, a gente tem uma série de prioridades que o governo mandou, mas eu só queria lembrar uma coisa para puxar ali para o Marcos começar a falar com a gente, que é o seguinte: Paulo Guedes prometeu R$1 trilhão em privatizações, prometeu zerar o déficit público no primeiro ano de governo, né? Logo depois de 2020, tanto ele quanto o Bolsonaro disseram que não haveria mais auxílio emergencial. A minha ideia, Marcos, a minha dúvida é o seguinte: todo este governo é só fracasso? E o que esse governo se propõe a ser no campo da economia? Esse governo econômico do Bolsonaro, ele deixou muito claro desde o começo qual que era a sua proposta, né? Seguir a cartilha neoliberal que a gente tem não só encontrando aqui na América Latina, mas em outros países ao redor do mundo. E o Guedes ele tem tentado desde o começo seguir, né, o que ele aprendeu ali durante a sua formação, seus anos ali de Chicago Boy, tentando levar o Brasil, no caso aqui, para um movimento de livre comércio, né, que ele acredita, a redução de gastos públicos que ele tanto está imaginando através da redução de cargos, de programas ou de incentivos. Tudo isso faz parte do que ele sempre acreditou como um ideal econômico, né? Isso que você está comentando, né, Marcos? É legal a gente pensar, por exemplo, que faz parte, me parece, de um projeto econômico que, tudo bem, surgiu lá com os Chicago Boys, mas que, na verdade, pelo que eu tenho percebido, e aí eu até queria levantar essa pauta aí, parece que é uma coisa meio histórica, que é essa ideia do livre comércio se regulando e tal, só que parece ser meio falácia, né? Porque em alguma medida o Estado acaba intervindo também na economia, né? Então, vou trazer uma pauta histórica aqui, que é do nosso querido Guilherme, mas eu não tô nem aí hoje que eu vou falar. Hoje é a questão da venda que a gente faz do território brasileiro. Então eu vou comentar de maneira muito rápida aqui, já para a gente ouvir o Marcos Paulo também. Então, por exemplo, como que a gente funciona, como que o Brasil funcionou historicamente, né? Eu vou jogar essa ideia aí e depois vocês voltam. Então, o Brasil sempre funcionou em ciclos econômicos, desde a colonização. Você tem, então, por exemplo, o ciclo do pau-brasil,
tem aqui, encontra-se uma matéria-prima que a gente não, que tinha só aqui na América e que foi explorada. Depois, toda a América, tanto a América espanhola quanto a América brasileira, foi um celeiro de plantação, até uma plantação agressiva, o plantation, do ciclo da cana-de-açúcar, exploração dos metais, então prata, Potosí, ouro aqui em Minas Gerais. Na sequência, a gente tem o ciclo do algodão, ciclo do café, ciclo da borracha, ciclo da soja agora, ciclo da venda dos nossos rios pelas empresas. E aí, Marcos, como é que é? Como é que resolve essa equação aí? Quem Não, é... Você vê que nada... Desculpa aqui. Nada como um professor de cursinho, né? Certinho com os ciclos da economia. Perfeito. Isso aí. Quem que é Paulo Guedes nessa fila aí? Que ciclo que é esse, meu cara? Me ajuda a entender esse negócio. Como eu falei, a gente está no ciclo, o mundo, né, está no ciclo da volta de um pensamento liberal. Esse ciclo ele vem da onde? A gente teve nos anos 2000 aqui no Brasil, né, a vitória dos governos de esquerda, não só como presidência, mas também em muitos estados. No mundo inteiro, e também em outros países, houve uma vitória, um movimento de vitória de governos mais populares, né, que trazia para a população um respiro, um momento de crescimento, um momento de trabalhar, de fazer a indústria crescer. Né? Foi um momento em que o Brasil mais cresceu ali na primeira década aqui de 2000. E isso tem um custo, né? É um custo, naquela balança marxista, é um custo para o capitalista. Porque foi um momento em que a esquerda estava vencendo, a população estava vencendo, os trabalhadores. Então, a mão de obra começa a ficar mais cara, a taxa de lucro ela cai. E foi exatamente nesse momento em que, mundialmente, principalmente depois da crise que a gente teve ali de 2008, novamente entre 2014 e 2015, isso fez com que pro lado dos empresários ficasse muito mais pesada a questão de, como que agora vão conseguir mais investir, quero fazer mais investimentos, mas está tudo mais oneroso. Porque você tem uma população, né, em que o trabalhador está recebendo bem, isso tem um custo para o outro lado. Né? Como eu falei na balança ali marxista, que a gente tem trabalhador e burguesia. E por conta disso, no mundo inteiro, houve esse movimento de aumento de governos liberais. Por quê? É a pressão das empresas para que eles retomem sua lucratividade. Então... é difícil a gente ver como que isso tem se encaixado nesse governo do Guedes. Você falou quais são as vitórias desse governo. Talvez sejam coisas bem pontuais. Na pandemia foi um acerto o auxílio, mesmo que ele seja inevitável. Qualquer governo teria que fazer. Mas se ele não fizesse, seria pior. E o auxílio não foi do executivo, né? O auxílio foi de liderança da Câmara com a figura do Rodrigo Maia. Porque só para lembrar, Marcos... desculpa cortar, mas assim, o Paulo Guedes queria dar 3 meses de R$200 de auxílio e poder fazer uma PEC que você poderia pausar o contrato com o seu funcionário. O funcionário não receberia nada durante esse tempo, a não ser os R$200 de auxílio. Quer dizer, era jogar todo mundo à fome, né? E para fazer isso, ele também teve que dar para as empresas aquela liberdade de contratação, né? Então, como eu falei, na balança ali tem um custo. Você quer também dar um dinheiro para a população, mas você vai ter que aliviar para conseguir um aumento ali de arrecadação ou passar uma proposta aqui no governo. Tudo hoje do Guedes tem sido muito, muito nisso, né? Ele tem que dar um para conseguir o outro que ele quer. Eu lembro que... Desculpa aí, mas só cortando também. No primeiro momento, o auxílio para a população, não vou lembrar agora em números absolutos quanto que foi o custo para o Estado desse auxílio emergencial, mas os bancos, no primeiro momento da crise, a gente nem tinha sentido ainda. E aí foi dado, né, que essa é a palavra, foi dado sem nenhuma contraproposta, mais de 1 trilhão, né? Então isso é uma marca também desse jogo que ele vai fazendo, né? Mas enfim, continua aí que... Esse orçamento que é um orçamento especial, né? No caso, citar um exemplo assim, em economia a gente não estuda, por exemplo,
período de guerra. Entre 40 e 45, a gente tem uma bagunça econômica, uma liberdade de impressão de moeda e tudo, que é difícil a gente estudar. Então, a pandemia trouxe um pouco disso, né? E alivia, de certa forma, o orçamento público. E hoje eu acho que o caos que o Guedes ele tem consigo mesmo, porque a análise de muitos outros especialistas é de que o Guedes ele tem tentado viver sua utopia liberal. Ele está tentando encaixar o que ele aprendeu. Só que é isso. Tanto como tem uma utopia marxista, uma utopia comunista que o outro lado vive, também existe uma utopia liberal. E ele tá trazendo, como a gente pretende falar de privatização, elementos que a própria história do Brasil recente nos mostram que não é tão vantajoso assim. E tudo isso para quê? Que ele usa o argumento da dívida pública, que está muito alta. Esse vai ser o argumento máximo para todas as propostas do governo. A gente tem que reduzir isso para diminuir a dívida pública. A gente tem que vender isso para diminuir a dívida pública. Só que tem países no mundo que trabalham com uma dívida pública totalmente relativa. Porque você fazer investimentos com o dinheiro próprio do Estado é aumentar a dívida pública. Não necessariamente você ter milhões de dívidas, no caso de gerenciamento estatal, vai ser totalmente prejudicial. Isso tem a ver com o momento que o país está vivendo, de como ele está organizando esse dinheiro, né, do que ele está fazendo pelo país, se é investimento, se é gastos com auxílio, o que é que ele está fazendo. Mas o gasto ele é relativo, ele é proposital, de certa forma, da forma como ele está sendo usado, né? Então, abra aqui, acho que para o Guilherme trazer a primeira, falar sobre a PEC do auxílio emergencial, que a gente já começa a entrar bastante, talvez, nesse ponto de teto de gastos que ele tanto defende, que a gente tem que acabar, né? Não, e lembrando o seguinte, ele tem uma visão liberal, mas é uma visão liberal da década de 70, né? O debate liberal hoje, ele aceita políticas sociais com muito mais, de braços muito mais abertos, né? E eu acho o seguinte, só para pensar esse gancho, é importante que a gente se lembre o seguinte, a gente é um país da periferia do capitalismo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que fomos construídos desde o começo como um país subdesenvolvido, com uma economia feita para ser complementar, né? A gente começou como colônia, a gente tinha uma metrópole com a sua economia, vai lá, Portugal tinha uma economia pré-industrial, mas a gente ainda era complementar, né? Começou com Portugal, depois Inglaterra, Estados Unidos, hoje é a China, que praticamente deixou de produzir soja, por exemplo, para que o Brasil arcasse com os custos ambientais da produção da soja, ou seja, ainda mantemos isso, né? A minha questão é o seguinte, para ser subdesenvolvido e servir como economia complementar para o capitalismo mundial, é preciso continuar um sistema brutal de exploração, né? Um pouco como o Marcos apontou, essa questão de uma exploração, como o capitalismo mais voraz, ele pede essa coisa, né? Então, a gente tem que manter uma pobreza que oferece um enorme exército de mão de obra desesperada e barata. Tem um livro, só para puxar, tem um livro que eu gosto muito do René Dreyfus, já é um livro velhinho e tal, né? Eu tentei comprar na estante virtual, tava R$120, enfim. Mas que se chama 1964, A Conquista do Estado, uma coisa assim. Onde ele vai analisar de uma forma brilhante a estrutura da economia dos militares e como ela foi construída para aprofundar a desigualdade. Porque em pleno milagre econômico a gente teve um crescimento de 14%, mas os dados mostram um aumento da desigualdade e um aprofundamento da pobreza, né? Ou seja, essa riqueza foi para onde? Bem, e vocês percebam o seguinte, só para finalizar, Léo. A gente está entre as 15 maiores economias do mundo, certo? Beleza. De todas elas, a gente tem, de longe, os piores índices de educação, saúde, DH. Né? E vamos então, lembrar que, assim, dessa riqueza que nós temos, metade do PIB brasileiro está na mão de 5 pessoas, 6. Então, essa riqueza está na mão de 3, 4 pessoas, 5 famílias, talvez, né? Então, te interrompi, mas é isso. Não, perfeito. Não, perfeito. E a minha grande dúvida, e dúvida não, né? Mais uma dúvida retórica.
Eu fui olhar os dados hoje, os links vão estar na descrição, a gente caiu para a 12ª economia mundial. Então a gente está no mesmo clube, eu tô pegando as 15, a gente está no mesmo clube de Canadá, França, Inglaterra. Beleza, a gente tem um PIB maior do que, sei lá, Coreia do Sul. Mas, essa riqueza toda, ela é tão concentrada e a gente foi construído desde da origem como uma economia complementar que precisa de uma mão de obra barata e desesperada, porque ela continua sendo barata diante do desespero. E aí, quando você tem uma melhora nessa condição, essa economia predadora, brutal, subdesenvolvida da periferia do capitalismo, tem que se mover para desmontar qualquer ganho e retomar as coisas, entre aspas, no devido lugar brasileiro, que é uma desigualdade brutal com 5 famílias detendo metade das riquezas, né? Eu queria abordar um pouco desse aspecto que você falou, que é a questão, pegar esse gancho histórico que eu tinha feito um preâmbulo ali, mas falar, que em todos os momentos da nossa história a gente foi explorado por uma nação tida como de primeiro mundo, né, desenvolvida. Menos Portugal, obviamente, mas vamos lembrar que quando Portugal explorou o Brasil, ainda figurava como uma das potências mais ricas do mundo, enfim. Lógico que houve um declínio por N fatores que não vale a pena, mas o que eu queria pontuar é a nossa posição no planeta em questão ao capitalismo. Então a gente percebe que em todo momento nós fomos fundamentais para o desenvolvimento, que nós fomos fundamentais para o desenvolvimento, seja de que país for. Então eu fico pensando dos bancos belgas, da economia inglesa, por exemplo. Então se vocês pegarem o próprio desenvolvimento automobilístico no ciclo da borracha nos Estados Unidos, a gente em algum momento fez parte, só que parece que nós sempre estivemos na posição de um grande fazendão, né? Então a gente é um fazendão aqui, a gente vem, as pessoas vêm, exploram as nossas riquezas, levam para fora. E aí, duas coisas que eu queria apontar, vou fazer uma fala sintética aqui, porque eu queria ouvir mais o Marcos, é o seguinte: então nesse projeto de transformar o Brasil num fazendão, a gente tem 2 caminhos aí que eu acho que seriam interessantes a gente pensar. Um é o aspecto econômico, né? Então você pega o Paulo Guedes, por exemplo, um Chicago Boy, formado nos Estados Unidos, o centro da economia mundial, principalmente do século XX, pensando da segunda metade do século XX, enfim, agora vem perdendo protagonismo para a China, mas a gente pode falar isso depois. Mas é um cara que foi formado nessa lógica de país de primeiro mundo, num sistema econômico ideal, mas que não reflete as nossas particularidades, né? Então tem uma mente colonial teórica aí também, nessa visão econômica. E um outro aspecto que eu queria citar também é a relação com a nossa elite. Então vocês peguem aí, por exemplo, o Youssef Safra morreu mês passado? Não, morreu em dezembro, né? Era o cara mais rico do Brasil, não sei agora com quem está a fortuna dele, mas tudo bem, peguemos os 5 mais ricos que sobraram. Então a gente já viu aí, eu não sei se são os 5 ou os 6, tem metade da riqueza do Brasil, do PIB brasileiro. Então se essas 5 pessoas decidem formar um estado, né, com certeza seria um dos estados mais ricos do mundo, né? E assim, pensando, em questão a população, seria a população mais rica do mundo, né? Então, se essas 5 pessoas fundam um estado. E para finalizar, o que eu queria dizer é isso. Então, que mente é essa dessas pessoas? Que pensam em formar um estado, então qual é a posição deles no capitalismo brasileiro? Porque parece que a nossa construção, a nossa visão também não é de pensar um país autônomo. Quando a gente tentou fazer isso de maneira muito torta também, a gente pode até criticar, né, que foi como o Marx falou, os governos de esquerda foram de esquerda no aspecto social, mas vamos lembrar que também os bancos nunca lucraram na história desse país como nesse momento. Então teve uma relação de concessões aí. O que essa elite quer?
né? Então, pensando, elas querem fazer esse trabalho sujo de mediação do grande capitalista para explorar a riqueza brasileira, e aí eu fico pensando na figura do agroboy, por exemplo, ou, sei lá, eles pensam em construir alguma coisa. O Lehman agora tá comprando 30 mil escolas, né? Tá comprando escola, é ele que financia a cadeira de estudo brasileiro em Harvard. E aí? Qual é o... Não, só um parênteses, você fala em agroboy, eu me lembrei daqueles moços de calça apertada no show sertanejo, não consegui não pensar nisso. É a festa, mas, enfim, vai lá, é a Marcos. festa de Barretos. Vai lá, Marcos, a gente quer te ouvir. O que eu vejo... Existem, assim, duas... Vamos tentar pensar o Brasil como país subdesenvolvido, né? Para você ser um país independente, o que você tem que ter? Indústria, sabe? Você tem que produzir o que você consome. Se você é um país que só importa produtos, de certa forma sua balança já vai estar errada, porque você tem que exportar alguma coisa, né? O liberalismo, esse lado mais de direita, talvez ele deve estar olhando para o Brasil hoje e olhar já como um caminho sem saída, sabe? Sem saída no sentido de assim, não adianta mais eu investir nisso, não adianta mais eu ter indústria, sabe? Você acha que o Paulo Guedes pensa assim, Marcos? Ou não? Eu acho que parte das ideias liberais que tem por trás do Paulo Guedes vem disso. Porque se você acreditasse no país como potência, você investiria. Aqui a gente talvez fique para o próximo bloco, acho que talvez seja melhor. Mas o aspecto interessante da privatização, que é histórica no Brasil, é que assim, vamos pensar, por exemplo, a Eletrobras hoje, né? As linhas de energia que a gente tem pelo Brasil. Para uma empresa privada, ela ter o poder de investimento para cabear todas as ruas, todos os lugares, para ter usinas, ela teria que ter muito dinheiro, principalmente lá atrás. E o Brasil nunca foi um lugar que atraísse tantos olhos dos investidores assim, por ser um país subdesenvolvido, né? Ele está na concorrência com outros e os desenvolvidos. Vai chegar alguém com um projeto de investimento, ele vai olhar o risco Brasil e vai falar, talvez não seja melhor eu fazer uma usina elétrica no Brasil. Acho que eu vou investir na China, numa fábrica lá. Entende? Pela lucratividade, é um meio do capitalismo. Então, o que a gente tem no Brasil, principalmente em infraestrutura, é investimento estatal. Tudo que a gente tem no Brasil hoje de infraestrutura veio de investimento estatal. Tudo. As estradas. Inicialmente, vai ser o Estado que vai fazer, depois o que ele faz? Faz uma concessão. A água hoje funciona com concessões, todos os estados, só que a infraestrutura, tudo foi criado pelo Estado. Então, a privatização que a gente tem é também desse sentido de, chega, não quero mais investir aqui, deixa para o mercado resolver. Aí a gente vai debater ainda se isso realmente dá certo ou não. Mas hoje com o país que a gente tem, né, em tecnologia, o potencial biológico que a gente tem no Brasil, ele é muito grande. E para você entrar no pensamento de que a gente tem que vender os nossos principais bens, é porque você não acredita que o país ele vai dar certo. Você não acredita que você pode criar uma indústria que aquele produto vai vender, entende? De certa forma, o que o Guedes quer só quero limpar a dívida aqui, é como se ele tivesse com uma empresa e aquela empresa está devendo. A única preocupação dele eu tenho que pagar essa dívida. Não importa se eu vou demitir as pessoas, não importa se eu vou deixar de crescer, se eu vou vender meus maquinários. Eu vou pagar essa dívida. Beleza, mas depois, o que você faz? Como que você cresce? Você vai deixar tudo na mão do mercado depois? O mercado, por si só, ele vai olhar as partes mais lucrativas. Se tiver um setor estratégico que precisa de uma necessidade que só o governo possa atender, ele não vai conseguir mais. Claro. Só um ponto que eu acho interessante. Eu vi muita gente falando, não, privatizar, beleza. Somente 50% da população brasileira tem acesso a saneamento básico. E eu já vi muita gente falando, mas é lógico, porque não é privatizado, é estatal. Não existe nenhuma lei que proíba uma empresa privada entrar nesse meio do sistema. O problema é o seguinte, eles não entram porque não vai dar dinheiro. Você imagine fazer um encanamento de esgoto numa população ribeirinha no meio do mato. Que empresa faria isso? Isso na economia se chama monopólio natural.
todos os países, em todo lugar vai ter. O que é esse monopólio natural? Exatamente isso, é uma infraestrutura que ela não tem condições de ter concorrência. Não dá para ter 5 canos de água passando na minha rua e eu escolher qual que eu vou pagar, entendeu? Claro. Não tem como ter 5 cabos de energia e eu escolher qual que é mais barata no mês. Mas querem fazer isso, viu? Mas isso não Eu acho que não é. Eu acho que eles não é nem querem. Eu acho que a ideia é que eles querem comprar o que é público mesmo. Eles querem devorar a máquina pública. Porque eu aposto que se eles comprarem toda a estatal de saneamento básico do país, eles não vão fazer um cano de esgoto para a população ribeirinha no meio da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica. Meu amigo Guilherme, eu acho que você está sendo pessimista. O mercado tem condições. Você não está acreditando. Né? O mercado tem condições de resolver tudo. Eu acho que é uma maravilha a privatização. Olha as empresas de telefonia e olha depois a lista do Procon de quem lidera. Então eu acredito que é uma solução. Olha as universidades públicas e olha as universidades privadas. Para com né? isso, não, claro. Você vai falar da universidade. Léo, esse meu pessimismo é tão grande que ele até esfriou o meu café. Eu vou precisar passar mais um aqui. Vai lá, o meu. E a gente... eu vou me servir daqui a pouco. Vamos lá. E a gente já volta. Pois bem, gente, voltamos aqui nesse segundo tópico, aqui com o meu café reesquentado já, porque é o seguinte, a gente falou até agora num aspecto um pouco mais amplo sobre essa visão econômica desse novo governo e o que ele traz, inclusive de um pensamento às vezes muito velho de liberalismo, né? A nossa ideia agora vai ser falar um pouquinho mais especificamente de algumas propostas que o atual governo elegeu como prioritárias. E só uma surpresa, já queria puxar aqui para o nosso especialista, uma surpresa só para os desatentos, né? Nenhuma das prioridades desse atual governo é tributar os super ricos. Vejam só que surpresa. Um manifesto feito pela FenaFisco, vai estar o link na descrição. O manifesto chama Tributar os Super Ricos para Reconstruir o País. Olha um estudo que a FenaFisco faz e dizem o seguinte: a reforma tributária no Brasil focando no 0,3% mais rico. Então, veja, ninguém vai tributar o seu HB20, ninguém vai tributar o seu Civic. A gente está falando do 0,3% mais rico e eu aposto que todos os nossos ouvintes não conhecem uma das pessoas que estão nisso, ao vivo. Então, só o 0,3% mais rico sendo tributado tem um potencial, vejam a pesquisa, tem um potencial de arrecadar 3 trilhões de reais em 10 anos, né? Ou seja, quase 2 PIBs brasileiros no ano. E essa proposta não está na prioridade do governo. Marcos, e aí, o que você acha? Nunca vai estar na prioridade desse governo taxar os mais ricos, né? Se a ideia dele, que está clara, é se livrar de todo o aparato público, ele tem que contar com o outro lado. Então ele vai ainda puxar muito saco, muita sardinha para quem tem mais dinheiro, né? O Brasil, historicamente, ele tem a necessidade de se criar ricos, porque o potencial de investimento das classes mais baixas, digo, de você comprar uma ação numa bolsa de valores, ela só se torna acessível para uma classe B e A. É bem esse extrato social. Então, de nenhuma forma ele vai pensar em taxar os mais ricos, sendo que é eles que têm que fazer os investimentos que ele está propondo tirar do Estado. Então, se em algum momento ele quer vender os Correios, por exemplo, então isso vai ser o quê? Vai ser uma abertura de mercado de capital dos Correios. É a venda de ações do Correio. Quem vai comprar? Os mais ricos. Então seria talvez um tiro no pé ele fazer algo nesse sentido, né? E você tem alguma coisa que você... Um ponto que você achou interessante nessas prioridades do governo, hein? Então, sobre a privatização da Eletrobras, tem um aspecto bem interessante que o Léo
imagino que ele também gostaria de falar, que é... Ele já tá se mordendo pra falar da Eletrobras aqui, ele tá pulando. Mas, na verdade, assim, eu só queria comentar essa sua introdução, porque é o seguinte, isso é algo que não me preocupa, e como eu sou professor de língua portuguesa, eu faço parte do segmento A, é isso, Marcos Paulo? Então, né? Do 0,3%. Então tá tudo certo, mas vai lá, continua aí. Não, a gente já comentou no programa de hoje, né, a questão da telefonia, por exemplo, né, do que foi aquele sucesso de privatização. Né? Hoje a gente tem as melhores linhas do mundo. Né? O 6G já funciona aqui no país já. Isso é apenas um debate de se a privatização ela funciona ou não. No Brasil, no período curto de tempo, a gente tem recente que não. Não pelo menos no sentido de melhorar a qualidade daquele serviço. Isso é uma dos argumentos que o Guedes também utiliza para a ideia de privatização, para as ideias de privatizações, né? De que ao você jogar para o mercado, o simples fato da gerência privada vai melhorar a eficiência e a qualidade daquele serviço. Como a gente falou, não são serviços que estão sujeitos à concorrência. Então, a concorrência é o principal incentivo do capitalismo. Né? Tem que existir a concorrência para que o serviço melhore. Se alguém está oferecendo melhor, eu tenho que fazer mais. Se não tem ninguém oferecendo melhor e só você oferece aquele serviço, qual é o seu incentivo para melhorar? Entende? Tem que ser... A gente tem que confiar muito na boa vontade do mercado para que aquele serviço vá melhorar. E aí o ponto que eu achei interessante, né, da proposta dele de privatização da Eletrobras. Tem a lei 12.783, que dentro dela fala sobre as cotas, cota de valor, né? Tem um termo mais específico para isso aqui, eu não estou conseguindo encontrar aqui no texto, mas o link também vai estar na descrição. E essa lei, ela basicamente faz com que hoje o preço que a gente paga pela energia esteja abaixo do que é o preço de mercado. E olha só, a gente tem hoje uma estrutura de 350 bilhões, que já foram investidos 350 bilhões na Eletrobras, para usinas, toda a infraestrutura. Ele quer vender por 20 bilhões a empresa, por isso a brincadeira dos 90% de desconto. E além disso, ele quer revogar essa lei. E simplesmente, se ele revogasse essa lei sem a venda da Eletrobras, a empresa já traria o resultado, porque ela voltaria com o preço normal. Beleza? Agora vamos entender o que ele quer fazer. Ele quer vender uma empresa de 350 bilhões por 20, sendo que o nosso déficit é de 159 bilhões, ou seja, não está nem perto de cobrir o déficit público, déficit primário. E inclusive ele quer tirar uma lei que vai fazer aumentar o preço. Ele vai aumentar a taxa de lucro do investidor. A gente tem coisas controversas nesse governo Bolsonaro que, quando ele resolve mexer em alguma coisa, o mercado simplesmente sinaliza para ele e fala: não, pare de fazer merda. A gente tem um exemplo muito recente que é da Petrobras essa semana. Ele trocou o presidente da Petrobras e teve um prejuízo de 75 bilhões na queda de valor de mercado. Eu já vi brincadeiras de que a queda da Carol Conká não chegou nem perto da queda da Petrobras. Pra vocês verem o nível que isso significa. Mas o que é essa queda? É o mercado falando: se você continuar mexendo aí, a gente vai parar de investir. A gente vai tirar o nosso dinheiro. Caiu o valor da ação porque as pessoas estavam tentando vender, se livrar. Não quero mais ficar com esse papel aqui. Então, ao mesmo tempo que ele quer... as propostas, né, do Guedes, que são confusas nesse sentido. Ele fala que a venda é para a melhoria da gestão, é para o avanço do produto, né, ali no caso a energia, ou também o correio. Só que aí ele fala que existem problemas de administração, que a política fica interferindo. Pô, mas eles vão lá e mexem com o presidente da Petrobras e tem um combo de 45 bilhões. Algumas coisas não estão batendo, a gente consegue ver, mas principalmente dá para perceber que essa ideia de privatização, ela tá com um ponto ali de década de 60 mesmo, década de 70, com a ideia liberal muito, a utopia que ele vive, mas o resultado não vai se,
o preço não vai cair, o preço da conta de luz não vai cair com a venda. O déficit público não vai diminuir. Então por quê? Qual que é o sentido de tudo isso? É só você vender mais barato para lá fora? E a gente não tá falando da década de 60 e 70 de Caetano Veloso e Gal Costa. A gente tá falando de 60 e 70 da ditadura militar mais brutal, né? Não é nem a boa década de 60 e 70. Mas foi uma década que aumentou os investimentos públicos. Infelizmente, porque só tinha investimentos públicos naquela época, né? E a gente tem, pra ser honesto, desculpa, Léo, te atrapalhar, mas aqui é só um pouquinho de ouro, pra aliviar um pouco o clima. Pô, a Globo. A Globo é a década de 60. Se não fosse isso, a gente não teria Big Brother hoje. Tá vendo? E as minhas noites seriam muito mais solitárias. Nem o futebol. Então, meu amigo, eu também tô fechando com vocês. Acho que década de 60 é positivo. Não, o que eu ia comentar, na verdade, da Eletrobras que tem essa relação, tem uma dupla direção aí, eu fico batendo nessa tecla. Eu fico em dúvida se tem... Eu tava em outros momentos conversando com o Guilherme acredita que na cabeça do Guedes ele tá fazendo um bem pro país. E eu acho que não. Eu acho que tem muita picaretagem mesmo, assim, e uma vassalagem absurda, porque é isso que o Marcos está falando. Então eu fico lembrando, por exemplo, plataformas da Petrobras lá que estavam sendo leiloada, enfim... sendo vendidas ao preço da churrascaria Fogo de Chão, sabe? Então a gente tem, por exemplo, a Eletrobras aí sendo vendida com 90% de desconto. São coisas que obviamente estão mostrando que não tem um interesse de quitação da dívida, me parece, mas eu acho que atender aos poucos amigos dele. Vamos lembrar que Paulo Guedes é um Faria Limer, né? Ele é um banqueiro, né? Os amigos dele são banqueiros e eu acho que ele está atendendo interesse, sim. Então, para amarrar isso ao que eu disse no começo, que é a tese em que eu acredito, eu acho que tem uma gana de exploração para fazer com que o grande capital saia beneficiado nessas questões, enquanto que a população se dê mal. E o que eu ia comentar a respeito, inclusive, dessas pautas, né, que são as prioridades do governo, 35 prioridades, já vamos por aí, como que são 35 e são prioridades, né? Então... Quem tem muito não tem nenhuma, né? É isso. Então eu queria trazer duas aqui para comentar, e eu queria ouvir de vocês também o que é interessante. Eu falei duas, mas são três. Na verdade, eu tô parecendo o Paulo Guedes. Eu falei duas, mas são três, porque depois eles são quatro. Aí você soma com mais 3 a 10. Você tem que explicar com chocolate, com bombom. É isso. Mas senão eu não entendo. A ideia é porque o que a gente até já conversou também é que essas prioridades, muitas delas, na verdade, são facetas distintas de uma única coisa, né? Então, por exemplo, a gente tem o novo marco da energia elétrica, a privatização, o novo marco da lei do gás, né? Então, não da Copagás, do gás de cozinha vai afetar, mas é esse também. E a privatização da Eletrobras, me parece, são 3 aspectos de uma única coisa, que é o setor de energia que vai ser entregue ao grande capital. E por que isso é importante, né? Muita gente não está dando atenção à lei do gás, por exemplo, e aí eles colocam lá a possibilidade de aprovação no Congresso, alta, média, baixa, enfim. Mas, por exemplo, por que o gás é importante? Para a gente, tudo bem, é o gás de cozinha, parece que alguma coisa. Mas pouca gente sabe que a indústria brasileira necessita a necessidade do gás é absurda. Então, por exemplo, tem setores da indústria que 60% do custo de produção no Brasil é o gás. E aí, quando você privatiza esse setor também, que é um setor estratégico, então, por exemplo, uma lei que foi criada em 2009 proíbe o setor privado de transporte, proíbe que o setor privado faça transporte e construa dutos. Quando você autoriza isso na iniciativa privada, que tudo bem, acontece ao redor do mundo inteiro, mas lembremos que essas daqui são terras tupiniquins, onde o monopólio rola solto, né? Então, o que você está fazendo? Você está entregando, de certa forma,
a capacidade produtiva do Brasil industrial na mão de meia dúzia de pessoas. Quando você entrega uma empresa estratégica igual a Eletrobras na mão de uma pessoa, meia dúzia, enfim, a capacidade elétrica e, lembremos que 60%, não sei se é 60%, da energia do Brasil provém de fonte hidráulica, você está entregando de tabela os rios. Poxa, e aí vamos lá, água potável no mundo não está sobrando por aí, não que eu saiba, né? E sem contar no outro aspecto que é o marco da energia elétrica, tem uma coisa positiva, Marcos. Você comentou que que não vai ter 5 canos de esgoto, mas você vai ter a opção de escolher para quem vai pagar a sua energia elétrica. Mas qual é o problema disso? Você vai pagar pela disponibilidade e não pelo consumo. E aí, meu amigo, a gente sabe que o preço vai de acordo com o que os caras escolhem, vai de acordo com quem toca a música, né? Então, eles que mandam no negócio, eles determinam o preço daquela disponibilidade. Então, vocês percebam que muitas dessas prioridades do governo são facetas distintas de uma única coisa. E aí eu até queria ouvir vocês um pouco. Vocês acham que é muita viagem da minha parte? Que... Enfim. Eu acho perfeito, assim, até algumas... Eu vou trazer um pouco mais para o meu campo do texto, porque, enfim, economia não é a minha especialidade, e eu queria puxar uma das múltiplas prioridades desse governo, que é a PEC emergencial, né, número 186 de 2019. Eu vou separar essa análise em duas, por quê? Existe a PEC 2019, que foi a proposta do governo federal, do Ministério da Economia, e o substitutivo que foi feito agora pelo senador Márcio Bittar, né? Então, primeiro sobre a proposta do Ministério da Economia, e vocês vão perceber como é um processo claramente de desmonte, mas desmonte de um Brasil para os mais pobres, né? Então, essa proposta, ela cria um gatilho que diz mais ou menos o seguinte: se as despesas correntes, né, as despesas com salário, com juros, essas despesas correntes, baterem um patamar de 95% do ganho, do PIB, uma série de medidas podem ser feitas. Então, contenção de salário, congelamento de concurso público e outras contratações, enfim, vai disparar uma série de contenções. O meu ponto é o seguinte: essa proposta, essa PEC, ela vai alterar o artigo 169 da Constituição, parágrafo 3, inciso 1, só para deixar bem específico para depois o nosso ouvinte aí correr atrás. E o que essa alteração leva? Ela permite que os entes federativos, o federal, o municipal, o estadual, cortem em até 25% a jornada de trabalho e os salários dos funcionários das áreas públicas. Vocês podem até pensar, tá, mas e daí? Se você corta 25% da jornada de trabalho, da saúde, da educação, do judiciário, por exemplo, você cortou 25% pelo menos do trabalho destas áreas como um todo. Ou seja, no momento como esse, em que a gente vai demorar anos para recuperar do desastre que foi para a educação, a gente ficou um ano fechado, né? Se a gente corta 25% da capacidade de trabalho do sistema educacional do Brasil, a gente vai explodir a educação, né? O Covid-19 tem várias pesquisas que apontam uma série de efeitos de saúde, deletérios de saúde, que vêm depois da contaminação. Então, crianças com infecções e tal. Se a gente cortar 25% do trabalho da área de saúde, como é que a gente vai fazer para trabalhar com as camadas mais pobres que usam o SUS? Para vocês terem uma noção, a Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciários, ela diz que se essa medida for aprovada, em 2021, 9 milhões de processos que seriam concluídos em 2021 não vão ser concluídos, vão ser adiados sem saber prazo. 9 milhões. Então, imagine o impacto que um país já fragilizado vai sofrer com isso. Porque é preciso parar com essa falácia, que é bem idiota no fim, né? De que imaginar o Estado como se fosse uma casa. Então, se eu tenho um salário reduzido, eu paro de pagar o plano de saúde, beleza, eu sobrevivo. Agora, a partir do momento em que o Estado corta investimentos no SUS, vai ter pessoas que vão morrer na ponta da linha porque não vai ter oxigênio, como aconteceu. E para vocês terem uma noção de como é curioso, né, nessa proposta da PEC, porque esse gatilho diz o seguinte: não vai ter promoção para os funcionários. Beleza. No entanto, tem uma pegadinha,
No artigo 167b dessa proposta, parágrafo 1º, inciso 2º, ela afirma que o congelamento das promoções é geral, menos para os juízes, membros do Ministério Público e para os policiais. Então, eles vão poder continuar na promoção. Os que já são privilegiados, os policiais menos, mas os juízes e membros do Ministério Público vão poder continuar a promoção, ou seja, aumentando o salário, e a professorinha de colégio que se mata para ganhar R$2.000 por mês, não vai ter aumento, né? E aí, eu vou só para trazer o substituto e já passo a bola para vocês. O substituto que o senador Márcio Bittar está colocando, ele acrescenta uma coisa, né? Que é o seguinte, que acho que é o mais assustador, né? O substituto determina que vão ser revogados os caputs do parágrafo 1º e 2º, né, do artigo 212 da Constituição, e o artigo 2º, inciso 1, e o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição. O que são esses montes de artigos e incisos? Esses artigos definem o piso de investimento para a saúde e para a educação, ou seja, qual é o mínimo que os entes federativos têm que investir para a saúde. Eu peguei um trecho aqui só para mostrar para vocês o quanto é isso hoje e o que eles vão tentar acabar, que é o seguinte: a União é obrigada a investir o mesmo montante investido em 2017, corrigidos pela inflação até hoje. Ela não pode diminuir esse investimento. Isso tem a ver com o teto de gastos. Os prefeitos são obrigados a investir anualmente 25% da receita em educação e 15% de saúde. E os governadores têm que investir 25% da receita em educação e 12% em saúde. Com esse substitutivo, os pisos são eliminados. Minha dúvida é a seguinte: num país com uma educação horrível, seja em escolas privadas ou públicas, não se engane que em escolas públicas, como eu não dou aula, mas em escola pública eu posso Privada. falar mal, que já não pago uma... Escola privada, desculpa. Escola privada, como eu não trabalho mais, eu posso falar mal que ninguém vai me demitir. É péssimo também, né? Qual o sentido em diminuir os recursos, né? Porque segundo o relator, o Márcio Bittar, a ideia não... Olha que loucura, ele diz assim, não, a ideia não é diminuir os recursos dessas áreas. Se não é diminuir, por que vai mexer no piso? Entende? Se você quer mudar, não é diminuindo investimento, porque a lógica não faz sentido. Então, eu tenho uma educação ruim, eu vou lá e corto investimento na educação e ela vai melhorar. Então, essa é a alma desse governo. A ideia é o seguinte: não me importa a população pobre, porque, segundo Paulo Guedes, a população pobre viaja para Disney. Então não importa, sabe? Corta a educação que já é péssima, corta saúde, já estamos num momento fragilizado, e aí a gente continua cortando, né? Acho que esse é o ponto que eu queria pegar, essa PEC emergencial, que é um desmonte total, né? Do básico que a gente nem tem direito, né? Mas e vocês? O que eu vejo é muito nessa linha, né? Do desbanche, e que é todo o sistema público de tudo, né, a ideia de jogar tudo isso para o mercado e acreditar talvez numa, como eu falei, na utopia dele, numa americanização do Brasil. Tudo que a gente vai ter é privado e as pessoas se viram para terem seu serviço, né? E falta esse sentido no... Talvez não só no governo atual, eu entendo que a política ela não favorece nenhum lado quando eles têm seus projetos. Porém, essa venda do que a gente tem, essa perda de investimentos, ela não é positiva nem se a gente olhar clinicamente no sentido econômico. 20% a menos de qualquer investimento que impacte a renda das pessoas é 20% para mais de consumo. E isso é muito lógico. Por exemplo, o auxílio emergencial, ele possui um efeito multiplicador. Aquele dinheiro que as pessoas recebem, elas consomem. Aonde elas estão consumindo, aquela pessoa está recebendo uma renda. Essa renda que ela está recebendo, ela pode estar consumindo comprando mais produtos, ou seja, qualquer coisa que faça ela sobreviver. Então existe um poder multiplicador do dinheiro que qualquer renda que se dê para a população, ele entra em circuito automaticamente. Então, quando eu dou R$1.000 para uma pessoa pobre, ela vai gastar esses 1.000. Se ela for na vendia gastar esses 1.000, aquela pessoa da vendia ganhou os 1.000 dela. Lógico que um lucro dela em cima de alguma coisa. Mas dá para ver que o dinheiro ele se multiplicou de um ponto para o outro, porque ele gerou lucro. É assim que o capital funciona. Então, é difícil entender o porquê desse tão
dessa raiva, né, com a população brasileira. Por que o governo ele é tão raivoso com seus próprios, os próprios eleitores? Porque nenhuma dessas medidas que a gente falou, ela traz num sentido benéfico para a população. Né? Você cortar os investimentos em educação, em saúde, você cortar os cargos públicos. O cargo público hoje ele é um sinal de segurança. A pessoa ela quer fazer um concurso público, ela não quer ser demitida, ela quer... Para ela é um investimento também da vida dela. Ela vai crescer com aquilo, ela vai ter, né, um emprego fixo, que ela sabe que nada vai abalar aquilo. E se começar a cortar tudo isso e jogar tudo isso para o mercado, tem que imaginar muito que vai dar tudo muito certo. E com certeza não é no curto prazo. De forma alguma, esse ano, qualquer coisa dessa de privatização, a gente vai sentir um efeito. Então... talvez muitas das propostas ainda seja já pensando em uma reeleição. Né? Pensando em 2022, pensando que se ele fizer alguma coisa que ele prometeu, que pode ser o porte de arma, vai ser mais barato você comprar a Eletrobras do que você comprar uma arma. O negócio é 12 mil reais e as pessoas achando que, nossa, vou poder me proteger e tal. Não funciona assim também. Tem uma população que sim, vai ser beneficiada, que tem dinheiro já. E o resto? Né? Muda em como? É difícil encontrar nessas propostas um agrado para a população. Né? Por muito a política nacional, a forma com que ela trata a população é através do pão e circo. Né? Através das migalhas e circo. Você dá uma coisa para comer e um pouquinho de entretenimento. É o nosso Big Brother hoje, é um auxílio emergencial... é alguma coisa nesse sentido, mínimo, mas não vejo nessas propostas uma positividade futura de que aquilo ali vai realmente fazer certo, e não só por posicionamento político. Porque é como a gente falou. Vai mudar estruturalmente, né? Não tem nenhuma proposta. Mas e aí, Léo, vamos ficar feliz com o que tá aí, cara? Não, o que eu o que eu penso disso tudo é só, eu acho que assim, né, igual já disse o Mano Brown, 500 anos de Brasil e o Brasil nunca mudou, entendeu? Então você percebe que a exploração continua e infelizmente o que eu acho que a gente tem aqui é uma meia dúzia de pessoas que cumprem esse papel de vender as riquezas da terra, sabe, para outros locais, né? Então é o projeto do fazendão. E aqui o que sobra para gente é qualquer possibilidade de exploração. Então a gente já gera a riqueza pensando que o que é explorado daqui é vendido e que as pessoas que ficam aqui são exploradas no sentido de que tudo vira mercadoria no capitalismo, né? Um chavão. Mas a gente explora, continua explorando até mesmo as pessoas que estão aqui. Então não há nenhuma garantia, como vocês mesmos já falaram, estrutural de que vai haver uma melhora. O pouco avanço que a gente tem é um desmonte massivo da indústria. Qualquer possibilidade de autonomia do país, de pensarmos por nós mesmos, parece que tem que ser destruída, né? E o que mais me entristece, para a gente terminar esse episódio também na bad, né? Porque esse é um chavão nosso, né? É sempre terminar na bad. Então, o que mais me entristece é saber que sim, há uma exploração estrangeira, mas que são as próprias elites brasileiras, é a própria elite brasileira que faz esse papel sujo de vender a nossa terra, né? E hoje para mim tá sistematizado aí na figura do agroboy, que é o cara que detona a Amazônia, é o cara que detona o Pantanal, é o cara que podia falar foda-se no episódio? Agora já falou, né? Relaxa. Foda-se o planeta, vamos vender soja, né? E é isso. Então, por quê? Porque eu quero ir para Orlando fazer compra no shopping. E se no capitalismo tudo vira produto, no caso, nosso país vira o pior dos produtos à venda, né? O mais barato. É isso. Ô, galera, o meu café acabou, não tenho mais, não sei o de vocês aí. Não, eu já fui também. Eu também.
Vamos ficando. Então, olha, pessoal, não se esqueçam de nos seguir no Twitter, @Papo no Café, Instagram, @podcast Papo no Café. Nos ouçam em qualquer plataforma da sua preferência, né? Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, enfim. E a gente vai ficando por aqui. Eu mando um abraço a todos, todas e todes. Eu também tô mandando um abraço a todos e todes. Também mando um abraço e muito obrigado pelo espaço. Fico muito feliz pelo convite e espero ter caprichado aí nos comentários. Aí. Tchau. Tchau, pessoal. Até uma próxima. Lembrando que esse podcast tem o oferecimento de uma economia social. A única maneira de olhar as pessoas não como produto, mas sim como seres humanos.